Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Altair de Lima Pereira e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da Palavra de Deus. Eu quero convidar para você ficar um pouco conosco aqui para meditarmos nas Santas Escrituras. É isso aí, turma. Como é que vocês estão, hein? Vê só, cara. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando no ano de 2022 aqui para o canal. Pois é, por quê? Na verdade, desde quando eu postava aqueles outros vídeos, né, eu já vinha estudando para algumas provas que eu iria realizar. Algumas que eu fiz ano passado, que eu realizei ano passado, e outras que eu realizei esse ano. E esse ano eu tinha 5 provas para fazer. 5 provas para fazer e eu tive que me dedicar quase que exclusivamente para esses estudos. Uma parte, né, dessa fase já passou, já realizei as provas e agora eu vou tentar voltar a postar vídeos no canal, porque é o meu prazer falar da palavra do Senhor. O que eu vou falar com vocês hoje é um ponto de um sermão que eu preguei lá na igreja, né? Eu acho que foi dia 5 de junho, um dia antes do meu aniversário foi dia 6 desse mês de junho, e aí eu preguei essa mensagem sobre a samaritana. Só que com vocês aqui, como o vídeo é rápido, o vídeo é curto e não é uma pregação, é só uma reflexão, um ensinamento, né? Só que antes eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe com alguém e ative o sininho para que você receba as notificações. Eu vou estar tentando postar mais vídeos e eu quero muito que Deus fale com você, com que você seja alimentado, então não deixe de se inscrever em nosso canal. E eu quero ler com vocês no capítulo 4 de João, se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia, ou então vai estar aí para você no vídeo. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte aqui no versículo de número 4. E era-lhe necessário passar ou atravessar a província de Samaria. Agora o versículo de número 19 diz assim: Disse-lhe, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar certo que se deve adorar. Amém, queridos? Irmãos, é o seguinte. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Falta um profeta. Falta um profeta. Esse texto é muito conhecido da igreja, eu acredito que você também já conheceu. Mas apenas para que a gente venha fazer uma mini introdução, como eu sempre gosto de fazer, né? Trazer alguns conhecimentos, tanto bíblicos como históricos, para a gente tentar entender no que está inserida aqui essa reflexão. Quando Jesus ele passou a fazer discípulos e batizar mais discípulos do que João, isso se tornou muito notório na região da Judéia. Mesmo que não fosse o próprio Senhor, como diz as Escrituras, que batizava, e sim os seus discípulos. E quando Jesus aparece exercendo seu ministério, muitas outras pessoas passam a seguir Jesus, até mesmo os próprios discípulos de João. João mesmo já tinha dito sobre isso, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o ministério dele cresça e que o meu diminua. E aí começou aquele zum no meio dos religiosos, fariseus, escribas, os saduceus. Jesus já vinha sendo perseguido. Jesus, de uma forma inteligente, não querendo para si fama, ele vai para a Galileia, né? A região da Galileia e da Judéia, atualmente, são duas regiões que compõem os 6 distritos da região de Israel, né? Do território de Israel, e não era diferente naqueles dias. Tinha a questão da Judéia, que tinha a centralização ali de Jerusalém, e tinha a região da Galileia, que era uma região já um pouco mais desprezada. Lá existia a própria Nazaré da Galileia, o lago de Tiberíades também existia lá, e era uma região que o Senhor já conhecia. Então Jesus decide voltar para a Galileia. Mas o que é interessante é que o versículo número 4, eu nem ia lê-lo com vocês, ler esse verso com vocês, mas eu decidi colocar aqui porque isso é muito interessante, esse toque. No verso de número 4 diz que era-lhe necessário passar pela província, atravessar a província de Samaria. Era necessário para ele, para Jesus. É isso que eu quero que você entenda. O texto aqui, né, a parte linguística do texto, a parte gramatical do texto, está dizendo que era necessário para Jesus.
Porque de fato, para nenhum judeu era necessário passar por Samaria. Eu acho que você deve ter conhecimento já dessa história, né? Que depois do exílio de Israel, que foi executado pela Assíria, a Síria ela tinha uma forma muito interessante de conquistar os seus inimigos. Após a conquista da terra, né, ela tratava da seguinte forma: fazia a mistura das religiões, a mistura das tribos, dos povos. Era uma forma que eles tinham de dominar. Então a Síria fez isso, misturou o povo de Samaria. Lembrando que Samaria era o reino do norte, a capital era Samaria, Israel, 11 tribos ali. E o que é que acontece? O povo já foi misturado. Aqui nós já temos um problema. O povo já não é mais puro, o povo já não é mais sangue puro, o povo é misturado. Mas não só na mistura da raça, também na mistura da religião. E para completar esse pacote de inimizade entre judeus e samaritanos, depois do exílio de Judá, quando eles voltam, né, quando eles voltam da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução do templo, o povo de Samaria queria contribuir na construção do templo. E aí os judeus não aceitaram, justamente por essas razões que eu falei, que era um povo misturado, um povo que estava de fato desviado do Senhor. E aí houve uma ferrenha, né, uma grande perseguição na construção do templo. Na reconstrução do templo. Construção não, reconstrução do templo. Isso gerou, historicamente, até os tempos do Senhor, até na verdade os dias de hoje, né, existe ainda esse preconceito. Enfim, os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus. O que é que acontecia? Quando alguém ia de Jerusalém para Galileia, ele fazia o percurso geográfico por fora, para não passar no território samaritano. Então eles sempre iam para fora, pelo lado de fora. Então, quando Jesus diz que vai para a região da Galileia, que os discípulos entendem que vão para a Galileia, na cabeça dos discípulos eles vão passar por fora. Mas o que é que acontece? A Bíblia diz que era necessário para Jesus, e era-lhe, nesse pronome ele tem uma função aqui, fazendo a remessa do objeto indireto, do objeto indireto. Então, era necessário para Jesus Cristo passar por ali. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus queria realizar uma obra ali. Uma das coisas que eu comentei no sermão, eu não vou comentar aqui, foi a questão da necessidade de realizar a obra de Deus. E Jesus vai enfatizar isso lá na frente, quando ele diz: eu tenho uma comida para comer. Comida fala de necessidade. E aí Jesus disse que a comida dele é realizar a vontade do Pai. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas enfim, acontece que quando Jesus chega lá, os discípulos entram na aldeia de Sicar, na região de Sicar, entra para Sicar para fazer a compra de alimentos. O percurso cansativo. E Jesus se senta ali, era dia, muito cansado da viagem, e de repente lá vem uma mulher com um vaso sobre os seus ombros para buscar a água. E vocês conhecem a história, eu vou adiantar. Jesus pede água a essa mulher fica impressionada porque ela diz: como tu me pedes águas a mim, sendo tu judeu, a mim que sou mulher samaritana? Observe, duas objeções nós temos aqui, dois obstáculos que proibiam, na verdade não é bem uma proibição, mas não era ético da parte de um homem falar com uma mulher. Até porque, vale relembrar, né, que as mulheres não tinham os direitos, como alguns países ainda daquela região ainda não dão os direitos que as mulheres merecem. E nos dias do Senhor não era diferente. Então o homem ele não falava assim com a mulher. A mulher não falava com o homem, né? Além disso, a mulher era samaritana. Então ela diz: tu és judeu, eu sou mulher, e além de mulher eu sou samaritana. Por que você fala comigo? Por que você me pede d'água? Jesus tinha pedido água. Jesus disse: mulher, se tu soubesse, se tu conheceras, né? Em outras palavras, né? Esse mais que perfeito significa: se tu tivesses conhecido o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, tu era quem pediria e ele te daria a água da vida. São duas coisas que eu relatei também, que quem sabe no outro vídeo a gente fala sobre isso, a questão que Jesus menciona aqui, o dom de Deus e a água que ele tem para dar. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede, eu te daria a água da vida ou água viva. E por fim, começa aquele debate, a mulher fica interessada pela proposta, mas até então ela está compreendendo que aquela água sacia a sua sede terrena, sua sede física. Por um momento, aquela mulher dar a entender nos versos que ela acreditava que em alguma parte do poço, ainda que ela todos os dias fosse lá naquele poço buscar água, ela por um momento de reslumbre de tempo ali, ela achou: tem água viva em algum lugar aqui. Por isso que ela diz: o poço é fundo, tu não tem como pegar, tu não tem o balde, tu não tem a corda. Como é que tu vai pegar essa água viva? Então, Jesus diz que ele é quem tem a água da vida. Depois explica que ele é maior do que o pai Jacó, porque a água que ele dá nunca mais trará sede, né?
foi outra coisa que eu mencionei aqui muito linda, que não importa o que o homem busque para saciar a sede da sua alma. Somente Jesus pode e tem a água que alimenta a vida do homem. Eu até mencionei que não importa, né? As pessoas gostam muito de festa, curtição, balada, prostituição, tudo aquilo que a Bíblia não só critica, como também condena. E as pessoas, né? Eu até citei o exemplo de um homem que passa a noite de virote, como as pessoas, o virote, né? Passar a madrugada virando, bebendo. Quando ele acordar de manhã, com certeza, toda aquela noite que ele teve, toda aquela madrugada, não vai saciar o vazio. Ele vai precisar de uma outra dose, de uma outra dose, de uma outra dose, diferentemente daquilo que o Senhor oferece, porque quando Jesus ele entra em nossas vidas, ele preenche por completo o nosso ser, a nossa alma, de alegria, de paz, de tranquilidade, de esperança, de presença de Deus. Enfim, e chegando ao texto bíblico, ela diz: Senhor, dai-me dessa água. E Jesus diz assim: vá chamar o seu marido e vem aqui. Foi outro ponto que eu falei, que o que o Senhor tem é para a família. Jesus disse: eu estou interessado na sua família, eu não quero apenas salvar a sua vida, né? Eu não apenas escolhi você, como alguns dizem, né? Deus escolheu aquele e aquele. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o que Deus tem é para a humanidade, o que o Senhor tem é para todas as pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor diz: o que eu tenho é para você e para a sua família. Vá chamar o seu marido, vá chamar a sua família. E a mulher disse: eu não tenho marido. Então Jesus ele entra na alma daquela mulher e se revela como o grande profeta, dizendo: eu sei que você não tem marido, porque você já teve 4 casamentos, se divorciou, e esse que você está agora não é o seu marido. Aquela mulher estava num contexto social e moral horrível, principalmente para aqueles dias, correndo o risco até mesmo de perder a sua vida, né? Jesus, ele tinha ali, olha que coisa incrível, chegou aqui à minha mente agora. Jesus, ele tinha ali a autoridade para apedrejar aquela mulher, por causa que aquela mulher, ela vivia em adultério. Mas Jesus, ele não estava ali para julgar, Jesus não estava ali para quebrar, para amassar a cana quebrada ou para apagar o pavio que fumegava. Pelo contrário, ele estava ali para restaurar, para dar vida àquela mulher. Então a mulher diz: vejo que és profeta. Enfim, chegamos ao versículo que eu queria trazer para vocês aqui. Fiz toda essa introdução até um pouco extensiva, me perdoe, mas só para dizer isso. Quando Jesus se revela para aquela mulher, a mulher diz: vejo que tu és profeta. Quando ela entendeu que estava diante de um profeta de Deus, o que é que aquela mulher fez? Ela simplesmente disse: Senhor, neste monte, ela vai apontar para o Monte Gerizim, né? Se você não sabe, saiba que lá na região de Samaria tinha um monte muito bacana mesmo, uma elevação de mais ou menos 880 metros acima do mar, que neste monte tinha sido construído no tempo de Herodes, segundo Flávio Josefo, o templo no Monte Gerizim. E era naquele templo, né, um templo realizado em contrapartida, né, em oposição, melhor dizendo, ao templo em Jerusalém. Enquanto os judeus adoravam em Jerusalém no templo, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, no templo que eles tinham construído, segundo o historiador Flávio Josefo e outras fontes extra-bíblicas. Mas aí o texto bíblico é muito claro quando ela diz: vocês adoram em Jerusalém, nossos pais adoravam nesse monte, nos ensinaram a adorar aqui. Onde é que se deve adorar? Observe que quando aquela mulher percebeu que Jesus era profeta, aleluia, ela perguntou sobre a adoração. E dentro da alma dela havia ainda uma outra dúvida, a dúvida da salvação. O que é que eu quero que você perceba aqui? O ensinamento de hoje: falta um profeta. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha na sua alma 2 dúvidas. Primeiro, aonde eu devo adorar? Como eu devo adorar a Deus? Segundo, como se dar a salvação? De onde vem a salvação? A resposta do Senhor é: a salvação vem dos judeus. E logo depois ele se revela como Cristo. Olha que coisa linda. Mas o que eu quero que você perceba é que quando aquela mulher compreendeu que estava diante de um profeta de Deus, que tinha revelado a sua vida, a sua intimidade, aquela mulher abriu seu coração e contou os seus anseios. Quais eram os anseios daquela mulher? O desejo de saber sobre a adoração, o desejo de saber sobre a salvação. Isso é lindo porque isso me remete lá para Nicodemos,
que foi um homem extremamente cheio de conhecimento, um sábio da lei, que Jesus o chama de príncipe, né? O termo grego que o Senhor usa ali era um termo usado apenas para os maiores sábios nas Escrituras Sagradas. E embora Nicodemos fosse um homem repleto de conhecimento, de teologia, de conhecimento teórico, intimamente, no fundo da sua alma, faltava a verdade, que era a presença de Deus, a revelação das Escrituras. E aí Nicodemos vai lá atrás de Jesus de madrugada, sabendo que Jesus era um profeta, porque ele queria saber sobre a salvação, sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Eu quero dizer para você, neste dia de hoje, que existem muitas pessoas no mundo apenas aguardando um profeta para lhe explicar sobre a salvação. Existem muitas pessoas que estão como aquele eunuco, que Filipe foi até ele, né? O Espírito de Deus o levou até o eunuco, e quando ele estava lendo as Escrituras, não compreendendo, ele disse para Filipe, quando Filipe o perguntou, entendes o que lês? Ele disse, como entenderei, se ninguém me explica? Existem pessoas que querem explicação sobre o reino de Deus. Nós não podemos achar que a humanidade é uma humanidade que não pensa em nenhum momento sobre Deus. É só você observar as religiões. Todas elas são uma forma de tentar encontrar o espaço que está lá na alma do homem, que só Deus pode preencher, que só Deus pode completar. É o espírito, né? Quem é tricotômico sabe disso, que é o que a gente crê que é a parte de Deus no ser humano, que Deus colocou no ser humano uma parte dele que a alma sente a falta de Deus, a ausência de Deus, e nada vai preencher. Prostituição, bebida, festas, dinheiro, fama, seja o que for, o que você imaginar, casas, bens, o que for, glória, nada pode preencher aquilo que só Deus pode preencher dentro da alma do homem. E aquela mulher, quando percebeu que estava diante de um profeta, ela disse, é agora, é a minha chance de saber o que eu devo fazer para adorar a Deus com excelência. É a minha chance de saber o que eu devo fazer para servir a Deus com excelência. É a minha chance que eu preciso agora, nesse momento, para saber o que eu devo fazer para ser salva. E Jesus vai ali se revelar para aquela mulher, e logo depois a gente sabe a história, aquela mulher vira uma missionária, de uma mulher que estava com a vida moral, social totalmente destruída, uma mulher cansada dos seus pecados. Naquele mesmo momento, larga o seu cântaro, que fazia a representação das coisas secundárias da vida. Ela não necessitava mais, né? Porque o termo grego que aparece ali é o mesmo termo grego usado para um homem que abandona sua esposa. É um abandono total. Ela não apenas deixou o cântaro, como a tradução tenta se aproximar. Alguns textos bíblicos trazem isso, né? A tradução abandonou, porque o termo é esse, é largar, abandonar. Eu não preciso mais disso, porque agora eu encontrei a fonte da água viva. O que é primário na minha vida agora não é mais essas coisas materiais, mas anunciar o reino de Deus. E muitas pessoas estão dessa forma, esperando por mim, esperando por você, como boca de Deus, como profeta de Deus, para mostrar, sabe o quê? Para mostrar a verdade do Senhor que liberta. Então, meus amigos, falta profeta, né? Falta um profeta. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. Paulo vai dizer, como crerão naquele que nunca ouviram? É necessário ouvir para poder crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas como vão pregar se não forem enviados? Como serão enviados se não há quem se disponibilize a ir? Né? Então Deus conta com você, Deus conta comigo. Falta um profeta para essa geração, porque no meio desse povo que vive no mundo, que aparentemente está nem aí para o reino de Deus, existem muitas pessoas ansiando encontrar a verdade, e falta apenas uma pessoa que chegue para ela e diga, Jesus é a fonte da vida eterna. Amém, meus irmãos, eu quero que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, viu? Não se esqueça, eu vou tentar trazer mais vídeos agora que eu tô com um pouco mais de tempo, né? Eu vou ter aí um mês de descanso, um mês e meio de descanso, para depois voltar à pegada dos meus estudos novamente, mas quero dizer a vocês que eu vou fazer de tudo. Eu sempre faço meus devocionais, minhas leituras, eu vou tentar sempre gravar um vídeo para publicar aqui, porque eu sei que o alcance é pequeno, são poucas pessoas, mas o pouco que a gente conseguir alcançar, se for com verdade, vale muito a pena. Então, Deus te abençoe, nós estamos juntos e até mais.